Houve no passado um guerreiro bárbaro que afrontava todas as nações da sua época. E onde esse bárbaro ele andava com o seu exército, ele massacrava. Então ele ia nas nações vizinhas, pelas vilas, pelos povoados, e ali ele espalhava o terror entre o povo. E quem não fugisse do vilarejo, ou do povoado, ou daquela cidade em que aquele bárbaro chegava, era morto de forma brutal. E esse bárbaro assim, ele vivia na antiguidade, massacrando e matando as pessoas e tomando as suas posses para acumular para a sua nação. E esse bárbaro, certa época, ele convocou todo o seu exército para ir até determinada nação, em determinado povoado, e ali massacrar todo aquele povo e matá-lo. Então, o povo daquele povoado, tomando conhecimento desse fato, fugiram e anunciaram uns aos outros: olha pessoal, o grande bárbaro, o cruel, virá aqui no nosso povoado e irá nos massacrar, vamos fugir. E todo aquele povo daquela redondeza fugiram para as montanhas, fizeram tudo o que pôde para poder abandonar o seu povoado. E ali naquele povoado ficou um velhinho já de 85 anos. E todo mundo dizia: ó, vô, vamos fugir, que o bárbaro virá aqui e vai nos massacrar com o seu exército. Vamos, vô. E aquele velhinho disse: não, meus filhos, vocês podem fugir. Eu não vou fugir, eu vou ficar aqui. Eu não vou. Eu já estou velho, já não tenho mais força, então eu já vivi muito. Então para mim não faz diferença. Vocês podem fugir, é melhor para vocês, eu vou ficar aqui. E então aquele velhinho fugiu. E aquele povoado ficou desolado, ficou deserto, ninguém. E nisso vem aquele guerreiro, aquele bárbaro, com o seu exército mau, para massacrar todo aquele povo. E eles vêm a seus cavalos com suas espadas, e quando ele chega naquele povoado, ele brada em grande voz: cadê o povo daqui do povoado que eu quero massacrá-lo, eu quero matá-lo? Mas ele não viu ninguém. E eles procuram, entra numa casa, entra em outra, e procura ali ao redor, e o seu exército também procurava e não acharam ninguém. E lá naquela casinha, no canto assim, já saindo do povoado, encontra aquele velhinho. E o bárbaro, quando vê aquele velhinho, aquele homem que estava furioso, querendo derramar sangue, quando ele vê aquele velhinho, ele pergunta: cadê o povo do povoado que eu quero massacrar, eu quero matá-lo? Só ficou tu, velhinho. E aquele velhinho disse: só eu fiquei, eu não fugi, eu estou aqui. E o bárbaro, com vontade de derramar sangue, com vontade de matar, de massacrá-lo: olha, velhinho, para você não dizer que eu sou covarde, eu vou lhe dar uma chance. Eu quero que antes de eu matar você, eu quero que você faça um pedido para não dizer que eu sou injusto. E o velhinho, calmamente, tranquilo, ele disse: tá bem. Já que antes de você me matar, eu vou fazer um pedido para você. Eu quero, bárbaro, que você me leve até a floresta. Aquele bárbaro surpreso: até a floresta? Homens, pega esse velho e leve até a floresta e vamos lá, que ele vai fazer o seu último pedido. E após o seu último pedido, nós iremos matar ele com muito furor, com muita ira, porque já que todo o povo fugiu aqui do arraial, ele vai ser o objeto da nossa fúria. E pegaram aquele velhinho e colocaram sobre as suas costas e levaram até a mata, até uma floresta. E aquele bárbaro,
com sede de derramar sangue, chegou pro velhinho e falou assim: pensa logo o que você quer, que a minha fúria é muito grande. O velhinho disse assim: olha, Bárbaro, o meu pedido é o seguinte, tá vendo aquela árvore ali? O Bárbaro: tô vendo sim. Eu quero que você corte um galho daquela árvore. O Bárbaro foi lá com a sua espada e de um só corte cortou aquele galho. Pronto, cortei o galho. O que é que você quer? E aquele velhinho, calmamente, tranquilo, manso, chegou para o Bárbaro e disse assim: agora, Bárbaro, já que você é um herói, que você é valente, que você é poderoso, eu quero, Bárbaro, que você cole novamente o galho dessa árvore aonde ela estava outrora. E aquele Bárbaro, para o seu exército, deu uma grande gargalhada diabólica. Todo mundo sabe que é impossível, uma vez o galho da árvore cortado, retornar ao seu lugar. É impossível. Mas que velhinho burro. E o velhinho calmamente disse: burro e idiota é você, que você tem um grande poder em sua mão. E a única coisa, Bárbaro, que você sabe fazer é tirar a vida das pessoas. E eu lhe pus a prova. Você cortou o galho da árvore. Se você fosse poderoso, você conseguiria de novo colar o galho daquela árvore novamente de volta. Mas você não pode fazer isso. O mesmo, Bárbaro, você é um covarde, que você só sabe derramar sangue. Se você, Bárbaro, fosse um homem de poder mesmo, você, ao invés de tirar a vida, você dava a vida. Então, Bárbaro, eu, com meus 85 anos, sou um velhinho, desafio você. Você pode me matar, você tem esse poder, mas você não tem o poder de dar vida. E aquele Bárbaro, ouvindo essas palavras daquele velhinho, ele não teve coragem de assassinar. Ele saiu arrastando sua espada com o seu exército, com todo o seu vigor, com toda a sua energia dissipada, e foi-se embora. E todo o seu exército, sendo dominado pela palavra daquele velhinho, sendo assim bloqueado suas forças más, não teve coragem sequer de levantar a espada para matar aquele velhinho. E o Bárbaro ainda olhou para trás e disse: olha, velhinho, eu hoje tive a maior lição da minha vida. Nunca mais eu tiro a vida de alguém. Porque hoje eu compreendi que para ser herói, para ser guerreiro, é preciso dar a vida e não tirar a vida. Se eu não conseguir, velhinho, colocar o galho daquela árvore de volta, também eu não consigo, se eu tirar a tua vida, dar de volta. Então, velhinho, fique com sua vida e pode convidar o povo para voltar aqui para o povoado, que a partir de hoje serei um homem de bem. Olha só, o que é que a gente aprende com essa ilustração, com essa história que aconteceu no passado. E não é também que o Senhor Jesus, ele disse assim: não temeis ao que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma? Temeis antes aquele que pode tanto matar o corpo como matar a alma. Tanto pode lançar no inferno como no céu. Então, meu amigo, é isso. Então aqui, nessa ilustração, a gente baseia nas santas palavras do Senhor Jesus Cristo, aonde a gente pode encontrar a palavra de Deus e a gente ser vitorioso com a palavra de Deus. Porque aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Às vezes as pessoas pensam que é um vencedor só porque tem poder na mão, só porque tem riquezas materiais, só porque ela domina sobre os outros, talvez porque ela tenha muitos empregados, ela acha que tem poder na mão. Mas deixa eu falar uma coisa para você que está ouvindo essa história, você que está ouvindo essa ilustração.
só tem poder na vida aquele que tem o Espírito Santo de Deus e é ungido pelo Espírito Santo de Deus. E aquele que tem o Espírito Santo de Deus transmite vida para aquelas pessoas que estão mortas. E quem foi que concedeu aqui na terra o Espírito Santo de Deus aos homens? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. E Jesus nos salvou de quê? Ele nos salvou do pecado. Ele nos salvou da ira vindoura de Deus que há de vir sobre todos essa terra. E Ele, antes dessa ira vir, Ele se prometeu diante do Pai, diante de Deus, vir aqui ao planeta Terra, nos salvar do pecado, para que nós não possamos enfrentar a ira e a justiça de Deus. E para isso, nós que cremos na palavra de Deus, que nos tornamos purificados dos nossos pecados, nós agora nos tornamos vencedores em Jesus Cristo. Olha o que está escrito na primeira carta de João, na primeira carta de Pedro, quer dizer, capítulo 2, do versículo 21 diante, diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, meu amigo, todo homem tem um vírus mortal no seu corpo. É uma chaga. E essa chaga, esse vírus mortal, foi colocado dentro do homem pelo próprio diabo. Esse vírus, essa chaga, chama pecado. Esse pecado é de autoria de Satanás. E Deus, quando fez o homem, que colocou aqui no planeta Terra, fez o homem perfeito, sem pecado. Mas na formação do homem, já havia sido criado o pecado pelo anjo de treva. E esse anjo já estava na potestade do ar, expulso do céu, esperando o juízo. E como está esperando o juízo? Para ser lançado no inferno. E Deus ali para nossos pais, Adão e Eva, no jardim do Éden, Ele deu simplesmente uma lei, uma única lei. Olha, Adão e Eva, aqui é o paraíso, sendo o próprio planeta Terra o paraíso onde vocês irão habitar eternamente. E vocês não sofrerão de modo algum, porque eu mesmo, sendo o Criador, vou habitar dentro de vocês. Então o meu Espírito, que é vida e que dá paz e que dá vida eterna, está dentro de vocês. Então, para que vocês tenham a garantia do meu Espírito dentro de vocês, vocês obedeçam simplesmente uma lei minha no planeta Terra, aqui no paraíso. Ali está o fruto da vida, a árvore do fruto da vida. Vocês podem comer, porque ela vos dará vida. Agora, na outra parte está o fruto, está a árvore que dá o fruto do conhecimento do bem e do mal. Só isso, Adão e Eva. Vocês não tocarão no fruto da árvore da vida, porque no dia em que comer do fruto da árvore da vida, certamente morrerá. Só aquela lei que Deus deu para Adão e Eva. E se Adão e Eva tivessem cumprindo essa lei, hoje o mundo não seria o que é, com tanta violência, com tanta peste, com tanto problema, com tanto doença, peste, fome, não haveria, porque o homem tinha o Espírito de Deus em sua vida
e a própria terra dava do bom e do melhor para o homem. Mas aí a serpente, que é o anjo de trevas, vendo toda essa cena, invejou o homem. Foi lá e colocou a cobiça no coração do homem, e o homem foi e comeu de um fruto proibido por Deus. Quando o homem comeu aquele fruto proibido por Deus, o que aconteceu? Ele desobedeceu à lei de Deus. O Espírito Santo de Deus agora saiu de dentro do homem, e o que entrou dentro do homem? O pecado. Entrou a morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então agora, por causa do pecado na vida do homem, o homem agora é um ser mortal e sujeito agora à condenação, que nem Satanás, porque um dia o Senhor virá a essa terra para julgar Satanás e lançá-lo no inferno. Mas Deus não quer que nenhum de nós, nenhum ser humano vá para esse lugar. Por quê? Porque para nós temos uma chance. Porque o pecado foi colocado dentro de nós. O pecado não foi gerado dentro de nós. Então você vê que para aquele anjo que é de treva não tem chance para ele, mas para nós temos uma chance. Mas é preciso agora que você creia na palavra de Deus, para que por meio da obra do Senhor Jesus, o pecado que há no seu coração seja transferido para Jesus e você se torne limpo, para que você não enfrente o juízo de Deus e entre nos portais do inferno. Deus não quer isso para você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus Cristo, por meio do seu Filho, Ele fez uma grande obra para nós. E nós devemos glorificá-lo. Nós devemos regozijá-lo pela obra do Senhor Jesus e crer, para que nós nos tornamos purificados, limpos do nosso pecado, para que nós entramos no reino de Deus. Olha só a preciosidade da palavra de Deus, o que está escrito aqui, através da obra do Senhor Jesus. Está escrito o seguinte: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Olha só que maravilha. Eu tenho uma boa notícia para você. É preciso você se alegrar com essa notícia. Porque alguém, quando é aberta uma porta de bênção em sua vida, uma bênção material, se alegra, se regozija, ou não é? Então agora eu tenho essa notícia para trazer para você. Sabendo que você é um pecador, sabendo que você é merecedor do juízo, da condenação diante de Deus, sabendo você que o inferno ele foi criado por o diabo e seus anjos para ser lançado lá, e que o diabo colocou esse pecado dentro do seu coração, dentro do coração de todo ser vivente. Mas Deus não quer que você vá ser julgado e lançado no inferno. Então Jesus Cristo ele veio aqui à terra para poder fazer essa obra, nos purificar do nosso pecado. E essa oportunidade, Jesus Cristo, Ele deu para todo ser humano da terra. Não foi só para uns. Como diz a teologia da predestinação, que Jesus Cristo Ele salva uns e outros não. Como diz algumas religiões, como a Testemunha de Jeová, que só 144 mil vão ser salvos, não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus também disse: eu vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. A todos quanto me receberam, eu dei-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, o que crê no meu nome. Então, quando o homem pecou, a única coisa que Deus podia fazer mesmo era deixar aquele homem morrer, porque o pecado causa a morte. O pecado ele é um vírus que causa a morte. E depois da morte, o inferno. Mas Deus não quer a morte do homem por causa do pecado. Então, lá no início do mundo, Deus já providenciou um meio do homem ser purificado do pecado por meio de uma oferta. Então, a pessoa pecava e Deus preparou um sacerdote
e a gente encontra esse parâmetro na Bíblia, lá no livro de Levítico, capítulo 1, a gente já encontra que a pessoa, ela tinha que levar uma oferta para o sacerdote. E a gente bem vê que o primeiro sacerdote instituído por Deus foi o irmão de Moisés, chamado Arão. E essa oferta, ela é levada diante do sacerdote. E o sacerdote impunha a mão sobre a cabeça daquela oferta e transferia o pecado daquela pessoa para aquela oferta. Aquela oferta não era dinheiro. Aquela oferta não era joia, não era ouro. Aquela oferta era um animal com vida. E aquele animal tinha que ser perfeito. Aquele animal, ele não poderia ter nenhum tipo de defeito. E o pecado da pessoa era transferido para aquele animal. E após o animal receber o pecado da pessoa, a pessoa ficava sem culpa. E o animal era condenado no lugar da pessoa. E o sangue do animal era aspergido diante do altar. E agora a pessoa ficava livre do pecado para não morrer. Só que a Bíblia diz que aquele pecado era tirado provisoriamente. No outro dia a pessoa pecava, tornava trazer uma outra oferta para o sacerdote, e assim era durante a semana, o mês e o ano. Mas o profeta Isaías, ele já pronunciou para o povo ali de Israel que viria um cordeiro de Deus levar sobre si o pecado do mundo de uma única vez. E como cordeiro mudo caminharia para o matadouro. Então ali se cumpriu essa profecia. Quando Isaías fala ali no capítulo 53, eis que ele tomou sobre si, levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E como cordeiro mudo ele caminha para o matadouro. Agora já na frente, Jesus, sendo o cordeiro de Deus, ele cumpre a profecia que Isaías fala. Então agora Deus, ele envia o seu cordeiro aqui à terra. E ele tem que se fazer no corpo de homem, como o meu, como o seu. E ali, aquele cordeiro, na hora certa, na data certa, ele vai procurar o sacerdote. E esse sacerdote também é descendente dos outros sacerdotes que faziam esse trabalho ancestral. Ele agora vai diante de João Batista, o último sacerdote, e ali, ele, como Cordeiro de Deus, ele cumpre a justiça de Deus. Ele cumpre o que o profeta Isaías falou lá atrás, que viria o Cordeiro de Deus e tomar sobre ele os nossos pecados. Então ali Jesus, quando é batizado pelas mãos de João Batista, ali o pecado do mundo inteiro é transferido para Jesus Cristo. João Batista, ele faz o mesmo trabalho que os seus ancestrais faziam lá atrás. Ele agora, ao impor a mão sobre a cabeça de Jesus, todo o nosso pecado é transferido para Jesus Cristo. Aí você diz, mas eu não era nascido há 3.000 anos atrás. Mas Deus tem um poder chamado onisciência, onividência, oniclarência, onipotência, onipresença. E ele já sabia que nós íamos nascer nesse tempo, nessa era agora que nós estamos vivendo. Então, pela nossa fé, se nós crermos que Jesus, ao ser batizado, como sendo o Cordeiro de Deus, ali ele recebe o nosso pecado, todo o nosso pecado é transferido para Jesus Cristo. E o que era que acontecia com o Cordeiro quando recebia o pecado por imposição de mão? Ele tinha que morrer. Para quê? Para pagar pelo pecado da pessoa. Então nós sabemos que se nós for pagar nós mesmos por nossos pecados, nós vamos ter que ficar a eternidade inteira pagando no inferno. Eu não quero. E eu acredito também que você não quer pagar o seu próprio pecado. Você não quer passar a eternidade inteira no inferno, quer? Então transfira o seu pecado para o Cordeiro de Deus, que lá na cruz do Calvário, ele teve que pagar. Por isso que quando, na quinta-feira à noite, ele chamou os discípulos, Jesus, e chamou os discípulos e disse, fique comigo e vigie, porque estou profundamente abatido até a morte, e morte de cruz. E ali a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele suou gotas de sangue pelo sofrimento dos nossos pecados que estava sobre ele. Porque lá no Rio Jordão, ele havia recebido esse pecado. E quando você crê no batismo de Jesus, você transfere todo o seu pecado para Jesus Cristo. E agora na cruz do Calvário, numa sexta-feira,
Ele abre os braços na hora sexta. E a Bíblia diz que houve trevas sobre a face da terra. E ele diz: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Pai, está consumado. Então, quando você crê no batismo e na cruz de Jesus, todo o seu pecado está consumado. E você está apto a entrar no reino de Deus, porque você não tem mais pecado. Você quer uma notícia melhor que essa? Guarde essa palavra no seu coração. Guarde e viva eternamente por toda a eternidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por toda a eternidade.